Eu agora convido para assumir a tribuna, mas só que está por videoconferência, Dr. Rafael Augusto Ferreira Zanata, que falará pela Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente senhora vice-procuradora-geral, é uma honra fazer uso da palavra diante dessa corte na condição de amicus curiae. Destaco que esta é a segunda participação da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que participou do julgamento do referendo na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 6387, relatado pela excelentíssima ministra Rosa Weber. Este caso paradigmático reconheceu que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental autônomo. E como pretendo argumentar, excelências, a ação direta de inconstitucionalidade 6649 possui uma conexão intrínseca com este importante precedente da Corte. O caso em julgamento hoje trata de ordem informacional democrática. E na condição de amicus curiae, nossa contribuição reside na argumentação da inconstitucionalidade material do decreto. Eu serei muito objetivo, excelências, com relação à apresentação de nossa contribuição perante a Corte. De partida, é importante afirmar que o problema jurídico do cadastro base do cidadão não está no sistema de interoperabilidade em si. Nenhuma organização da sociedade civil é contra a interoperabilidade de dados na administração pública, a redução de burocracias necessárias, a integridade das bases de dados, a efetividade de políticas públicas. O cadastro base possui intenções nobres de políticas públicas, mas elas não bastam. Há uma falha irremediável no desenho institucional dessa política, que afeta a dimensão objetiva do direito constitucional à proteção de dados pessoais. O problema está no procedimento e no modo como o decreto determina os usos secundários de dados. Fundamentalmente, o problema jurídico reside na ausência de salvaguardas para um fluxo adequado de dados diante de contextos e finalidades distintas. O que ocorre com o cadastro base do cidadão é que ele basicamente institui um sistema de classificação de níveis de confidencialidade de dados entre os gestores de bases de dados nos termos do artigo 4º, criando estímulos que bases de dados entre diferentes unidades de governo possam se integrar ao cadastro base do cidadão sem acordos e convênios. O compartilhamento exige apenas a categorização do dado nos termos do artigo 8º, parágrafo único. O problema constitucional central é que esse regime jurídico colide com o reconhecimento do devido processo informacional, reconhecido como componente do direito fundamental à proteção de dados pessoais, tanto na medida cautelar da DI 6387, quanto na medida cautelar da DPF 69795. O decreto amplia demasiadamente as capacidades dos gestores de aumentar as bases de dados constantes da base integradora, nos termos do artigo 2º. E essa falha profundamente em não estabelecer procedimentos de compartilhamento justo, capazes de apresentar uma razão pública legítima e uma análise contextual sobre as finalidades dos usos dos dados. O decreto se limita a atribuir poderes ao Comitê Central de Governança de Dados para criar regras de sigilo e segurança da informação nessa interoperabilidade. Ele ignora qualquer tipo de verificação de adequação entre finalidades compatíveis, ignora qualquer tipo de avaliação de risco e ignora deveres de apresentação de razões legítimas para interoperabilidade. Deste modo, o decreto cria uma sistemática pobre de salvaguardas para uso compartilhado de dados dentro da administração pública, em violação tanto ao espírito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como da Constituição Federal. A existência de salvaguardas procedimentais, em conformidade com os princípios norteadores de proteção de dados pessoais, como a finalidade, a adequação, a necessidade, é crucial para a realização de um tratamento compartilhado justo. O decreto cria tão somente um comitê de governança de dados, na qual o próprio poder público possui poder para avaliar eventuais violações a direitos fundamentais, caso a caso. Isso, inevitavelmente, gera poucos incentivos para condutas de fiscalização, precarizando ainda mais uma necessária dimensão procedimental da proteção de dados pessoais. O desenho do comitê também, conforme o artigo 22, é completamente dissonante dos padrões participativos exigidos pelo Marco Civil da Internet e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em síntese, o desenho institucional do decreto é tão precário, diante de exigências constitucionais de proteção de dados pessoais nessa dimensão procedimental, que ele encontra-se eivado de inconstitucionalidade material. Nesse sentido, excelências, o posicionamento da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa é pela procedência da ação e agradecemos pela oportunidade de trazer os argumentos à Corte. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Augusto Ferreira.